Evangelho de Cristo conforme o registro de Mateus, capítulo de número 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 3. Estamos iniciando hoje uma série de exposições sobre as bem-aventuranças. E hoje vamos ler Mateus 5, de 1 a 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Tema para nossa meditação: a receita de Jesus para a verdadeira felicidade. A receita de Jesus para a verdadeira felicidade. Esse texto abre o que nós chamamos de o maior sermão da história, o Sermão do Monte, pregado pelo maior pregador da história, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é a própria palavra encarnada, aquele que é a verdade, cujas palavras são oráculos, cuja vida é um exemplo, cujas obras são milagres, cuja morte é um sacrifício. Enquanto nós não podemos conhecer todas as faces dos nossos ouvintes, ele conhece o coração de todos os homens. O que é magnífico é que o Senhor Jesus Cristo começa o seu ensino público, começa a plataforma do seu reino falando sobre felicidade. Diferente daquilo que aconteceu no Sinai. Quando Moisés subiu ao Sinai, houve trovões, relâmpagos, vozes, granizo, fumaça, medo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo sobe ao monte e começa a ensinar, ele começa a falar sobre felicidade. Isso é sintomático, porque o cristianismo é a religião do prazer e da felicidade. Isso pode parecer chocante, pode parecer estranho, mas eu vou lhes dizer que o homem é um ser obcecado pelo prazer. O ser humano é ávido pela felicidade. Por essa razão, a filosofia do hedonismo, que preconiza que o prazer é o fim último do ser humano, está tão em voga nestes dias. A grande questão que deveríamos discutir é onde está esse prazer. A questão não é se é errado ou certo buscar o prazer, ter sede do prazer, ter fome de felicidade. A questão é, onde está a felicidade? Nas coisas externas? No dinheiro? No sucesso? No conhecimento? No sexo? Na diversão? Nas viagens psicodélicas? Onde está o prazer? Onde está a felicidade? O rei Salomão começou a procurar a felicidade na vida dele. E ele registra isso em Eclesiastes capítulo 2, dizendo que ele buscou a felicidade em 4 coisas. Primeiro, na bebida. Pensou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa e não encontrou a felicidade lá. Depois ele procurou a felicidade na riqueza. Granjeou muitas fortunas e disse que a riqueza é como bolha de sabão, é vaidade. Depois ele procurou a felicidade na aventura amorosa e não encontrou a felicidade no sexo. Finalmente ele procura a felicidade na fama, no sucesso, e não encontrou a felicidade no sucesso. Dr. John Piper disse que a felicidade não é a questão que deveríamos questionar. A grande questão que você e eu deveríamos questionar é: o homem está se contentando com um prazer muito pequeno, um prazer terreno, um prazer efêmero, passageiro. Ele disse o seguinte, e a Bíblia confirma isso, que Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para o prazer. O grande projeto de Deus é que você seja feliz. Daí os teólogos de Westminster terem captado esta gloriosa compreensão, dizendo que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A grande questão é que o homem está se satisfazendo ou tentando se satisfazer com um prazer extremamente limitado e raso. Quando Deus criou o homem para o maior dos prazeres, para a maior das felicidades, que é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus, é desfrutar da bênção, da presença, da amizade, do companheirismo e da intimidade com Deus. Agostinho de Hipona talvez lapidou isso na frase mais famosa dos seus escritos,
registrado no seu livro Confissões: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em Ti. A felicidade está em Deus. E por isso eu chamo você nesta noite a olhar comigo esse texto, esta primeira bem-aventurança. E a primeira verdade que quero destacar é que a verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Um grande paradoxo. Por quê? Porque a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Olha como é chocante a palavra de Jesus. Bem-aventurados, felizes, muito felizes, são os pobres, são os que choram, são os mansos, são os misericordiosos, são os limpos de coração, são os pacificadores, são os perseguidos. Ora, esse conceito está na contramão de tudo aquilo que o mundo entende que é uma coisa bem-aventurada. O mundo não aceita isso, não aplaude isso, não vê isso como um bem. O mundo diz, bem-aventurados os ricos. O mundo diz, bem-aventurado aquele que passa como trator por cima do outro, e não o que é manso. Bem-aventurado é aquele que é insensível e não o que chora. Bem-aventurado é aquele que faz a sua vontade, ainda que os outros fiquem feridos, e não o pacificador. Esse é o conceito do mundo. O conceito do mundo é bem-aventurado aquele que bebe todas as taças dos prazeres, e não aquele que é puro de coração. Bem-aventurado para o mundo é aquele que procura levar vantagem em tudo, e não aquele que é perseguido. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. A pirâmide está invertida. Jesus diz que aquele que ganha a vida é aquele que perde a vida, e aquele que perde a vida é aquele que ganha a vida. No reino de Deus, bem-aventurado é o humilde. No reino de Deus, é o humilde que é exaltado. É um paradoxo. É um paradoxo. Segunda coisa, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. Jesus não está dizendo aqui, bem-aventurados os ricos. Essa felicidade não está centrada em coisas externas. Sabe por quê? Porque coisas externas não podem preencher todos os anseios da sua alma. O mundo diz, bem-aventurado é aquele que tem o dom de Midas, que toca as coisas e elas viram ouro. Mas ainda que você pudesse tocar o mundo e transformar em ouro, e todo esse ouro fosse seu, esse ouro todo ainda não satisfaria a sua alma, porque Deus colocou a eternidade no seu coração. A verdadeira felicidade está centrada não na posse das bênçãos, preste atenção nisso, mas na fruição do abençoador e das bênçãos. Você já parou para perceber que muitas pessoas têm as coisas, mas não se alegra nelas, ainda que elas sejam dádivas de Deus? A pessoa mora numa boa casa e está insatisfeita. Ela compra uma bonita roupa, mas ela não está satisfeita. Ela anda num bom carro, mas ela não está satisfeita. Ela tem posse, mas não tem fruição da bênção. A verdadeira felicidade não é apenas você se alegrar na dádiva, é alegrar-se no doador. Não apenas satisfazer-se pela bênção, mas contentar-se com o abençoador. A verdadeira felicidade não está em coisas, está em Deus. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A verdadeira felicidade está em deleitar-se em Deus, em alegrar-se com o sorriso de Deus, em beber dos rios dos prazeres de Deus. Preste atenção nisso. As pessoas mais felizes da terra não são aquelas que mais têm, são aquelas que mais conhecem a Deus, que mais usufruem a Deus, que mais têm intimidade com Deus, que mais se encantam com Deus, que mais conhecem as variantes benditas dos atributos de Deus. Quando diz que Deus é sol, que Deus é escudo, que Deus é herança, que Deus é fonte, que Deus é rocha, que Deus é alegria, que Deus é esperança, e abraça esta riqueza insondável da riqueza que temos no próprio Deus. Mas olha você que a verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade para o presente. Bem-aventurados são, não serão, bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes de espírito. Ou seja, não espere para você ser feliz quando você chegar no céu.
Você é feliz e deve apropriar-se dessa felicidade a caminho do céu. O projeto de Deus é que você seja feliz agora, já, imediatamente. Há um conceito equivocado de cristianismo, que ser cristão é ser uma pessoa triste, acabrunhada, semblante abatido, que não sorri, que não festeja, que não celebra, que não se deleita, que não se alegra com a vida. Mas a plataforma do reino de Deus, a marca do cidadão do reino de Deus é a felicidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, disse o Senhor Jesus Cristo. Você não é feliz apenas quando é coroado. Você é feliz não apenas na glória, mas a caminho da glória. Quero compartilhar com você o segundo aspecto dessa mensagem. A verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. Agora vamos entender o que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito. O que é isso? O que Jesus quer dizer com isso? A lógica da argumentação sempre deve existir na negativa primeiro, para você então entender no aspecto positivo. Sendo assim, eu gostaria de argumentar com vocês, em primeiro lugar, o que não é ser pobre ou humilde de espírito. Em primeiro lugar, ser pobre de espírito não significa pobreza financeira. Por muitos anos, alguns estudiosos pensaram que Jesus estava falando sobre isso. Bem-aventurados os pobres, financeiramente. Francisco de Assis foi o patrono daqueles que pensaram que renunciar às riquezas financeiras para viver declarada e propositadamente na pobreza, isso trazia felicidade. E muitos fizeram voto de pobreza. Muitos abandonaram seus bens, suas fazendas, suas propriedades e entraram no mosteiro ou num convento, fazendo voto de pobreza para cumprir essa bem-aventurança. Mas absolutamente não é isso que Jesus está ensinando. Certamente não é. Porque se fosse, não haveria maior mal do que ajudar uma pessoa pobre, do que socorrer um necessitado, do que ajudar alguém em dificuldades financeiras. Porque você estaria privando esta pessoa de uma bem-aventurança. Há uma pobreza que é má, quando ela é fruto da preguiça ou da exploração. E Jesus certamente não está dizendo que bem-aventurados são aqueles que são pobres financeiramente, porque a pobreza não é um bem, nem a riqueza em si é um mal. Então não é isso que Jesus está dizendo. Segundo lugar, o que não significa ser pobre de espírito? Não significa ter uma vida espiritualmente pobre. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está parabenizando aquele que tem uma vida espiritual pobre. Pobre em amor, pobre em fé, pobre em esperança, pobre em pureza, pobre em obediência. Absolutamente não é isso. O que Jesus está querendo dizer? Em terceiro lugar, ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. A autoestima achatada é um mal e não um bem. Então não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que felizes são os fracos, são os tímidos, são os covardes. Não é isso que Jesus está dizendo. Então, o que é ser pobre de espírito? Agora vamos olhar no aspecto positivo. Primeiro, ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes espirituais. Charles Haddon Spurgeon disse que ser pobre de espírito é o primeiro degrau dessa escada. Nós não poderíamos começar a subir uma escada pelo 10º degrau. Temos que começar do chão. E aqui está a base. Porque se uma pessoa não for pobre de espírito, ela jamais vai chorar pelos seus pecados. Ela jamais será mansa. Ela jamais terá fome e sede de justiça. Ela jamais desejará um coração puro e jamais será misericordiosa e nem muito menos pacificadora. Ai de nós se Jesus tivesse começado assim: bem-aventurados os puros de coração, estaremos desesperados, sem esperança alguma. Nós não podemos ser cheios de Deus sem primeiro nós estarmos vazios de nós mesmos. A primeira coisa que precisa existir para um homem ser feliz é esvaziar-se de si. Você não pode ser pleno do novo vinho se o seu odre já está cheio com um vinho velho. Você não pode ser pleno de Deus se você está cheio de si mesmo, se você está entupido de vaidade, se você está tomado pela arrogância, se você está dominado pela autossuficiência.
Então, o que é ser pobre de espírito? Em segundo lugar, ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Eu vou ilustrar. No Novo Testamento existem duas palavras para pobre. Duas palavras. A primeira delas é a palavra que descreve um homem pobre, que não tem luxo, mas também não tem necessidade. É aquele homem que tem o suficiente para viver com dignidade. Ele não tem o supérfluo, mas ele tem o básico. É pobre, não acumula riquezas, não granjeia aquilo que excede, mas também tem o básico para viver. Não é essa palavra que Jesus usou aqui. A segunda palavra para pobreza ou para pobre é a palavra que descreve a pobreza total e absoluta daquele que é mendigo, daquele que está atolado na mais profunda miséria, daquele que é totalmente carente e necessitado, daquele que está absolutamente desprovido de tudo, carece de tudo. Esta é a palavra que Jesus usou aqui. Obviamente não no sentido de pobreza financeira. O que Jesus está dizendo é que feliz é o homem que chega diante de Deus sem qualquer vaidade, sem qualquer arrogância, sem qualquer mérito, sem qualquer obra, sem qualquer exigência, sem qualquer reclamação, sem qualquer reivindicação, a não ser Deus ser propício a mim, um pecador. Enquanto o homem não tiver esta consciência de que ele é totalmente carente de Deus, que ele não tem nenhum mérito diante de Deus, que ele não tem nada a exigir de Deus, que ele não pode reivindicar nada de Deus, a não ser a misericórdia de Deus, ele não pode ser feliz. Poderíamos sintetizar isso na expressão do poeta: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça, mal a tua fonte eu corro, salva-me, Salvador, ou morro. Você ser pobre de espírito é a expressão do publicano, que bate no peito e não tem coragem de levantar os olhos, dizendo: sê propício a mim, pecador. É a palavra de Isaías: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. É a palavra de Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É a palavra do apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ser pobre de espírito é expor as suas próprias feridas ao óleo terapêutico do divino médico. A não ser que você seja pobre de espírito, você jamais perceberá o sabor do pão do céu. Você jamais valorizará a graça de Deus. Você jamais desejará beber da fonte de Deus. Agora eu quero lhe perguntar: por que devemos ser pobres de espírito? Por quê? Primeiro, porque enquanto você não for pobre de espírito, jamais Jesus Cristo vai ser precioso para você. Sabe por que as pessoas não correm para Jesus? Sabe por que elas não se entregam a Jesus? Sabe por que elas delatam e postergam a sua entrega a Jesus? Sabem por quê? É porque Jesus não parece precioso para elas, suficientemente precioso para elas, porque elas ainda estão encantadas consigo mesmo, elas ainda estão sentindo prazer nos deleites do mundo, elas ainda estão satisfeitas com a sua própria vida, com a sua própria justiça, com as suas próprias obras, com seus próprios méritos. A não ser que você se veja como um mendigo, jamais Jesus será precioso para você. Sabe por que você precisa ser pobre de espírito? Porque enquanto você não for pobre de espírito, você não vai estar pronto para receber a graça de Deus na sua vida. Enquanto você estiver confiado nos seus méritos, nas suas virtudes, nos seus predicados, na sua tradição religiosa, na sua educação, nos seus títulos, nos seus diplomas, no seu conhecimento, na sua cultura, na sua família, na sua história, nos seus predicados, você jamais estará pronto a buscar a graça de Deus na sua vida. Sabe por que você precisa ser pobre de espírito? Porque se você não for pobre de espírito, você não pode ir para o céu. Não pode. Porque Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém entra no céu a não ser que seja pobre de espírito. A porta do céu é estreita, e só aqueles que se humilham, só aqueles que se dobram, só aqueles que se curvam poderão entrar no reino de Deus. Agora deixa eu lhe fazer outra pergunta: como podemos saber
que nós somos pobres de espírito? Como é que você pode checar a sua própria alma? Como é que você pode olhar no espelho e dizer, eu sou pobre de espírito? Primeiro, você pode se considerar uma pessoa pobre de espírito quando toda a base da sua aceitação por Deus estiver nos méritos do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que pensa assim, eu vou chegar lá no céu e Deus vai saber que eu fiz tanta coisa boa? Deus vai saber que eu fiz por onde? Deus vai saber que eu fugi deste pecado, daquele outro pecado, que eu procurei levar uma vida justa, honesta, correta? Deus vai saber que eu levei uma vida de piedade, de justiça? Então Deus tem para mim um lugar preparado no céu, porque eu mereço o céu. Se você pensa assim, certamente você ainda não é pobre de espírito. Porque o pobre de espírito é aquele que depende total e exclusivamente dos méritos de Cristo para entrar no céu. Como é que você pode saber que você é pobre de espírito? Quando você estiver totalmente desprovido de quaisquer sentimentos de vaidade. Olha para a vida de Jó, um homem temente a Deus, um homem justo, um homem que se desviava do mal, um homem que, a despeito de perder seu dinheiro, seus filhos, sua saúde, seus amigos, ainda mantém íntegra a sua vida. Mas quando olha para o Deus Santo, Todo-Poderoso, e compreende a majestade de Deus, ele diz, Senhor Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, e eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza. Ele não tem defesa, ele não tem predicados, ele não tem exigências, ele não tem atributos a apresentar a Deus, a não ser a súplica pela clemência de Deus. Como é que você pode saber que é uma pessoa pobre de espírito? Terceiro lugar, uma pessoa pobre de espírito anseia e clama mais e mais por Deus em oração. Um pobre de espírito está sempre pedindo, quero mais, meu Deus. Ele está sempre batendo a porta da misericórdia de Deus, e Deus, eu quero mais, eu preciso de mais, da tua presença, do teu poder, da tua santidade, da tua luz, da tua graça, da tua força. Mas deixa eu lhe fazer uma outra colocação. Quais são os motivos que você e eu temos para sermos pobres de espírito? Em primeiro lugar, ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. Olha o paradoxo aí. Você poderia ter todo o ouro do mundo e ser pobre. Mas se você é pobre de espírito, você é rico. Nisso está a sua riqueza. Nisso está a sua riqueza. Segundo, ser pobre de espírito está aí a sua nobreza. É quando você se humilha diante da soberana e poderosa mão de Deus. É que você é maior diante de Deus. Porque Deus exalta os humildes, dá graça aos humildes. Ser pobre de espírito aquieta a sua alma, faz sossegar o seu coração. Você descansa numa rocha eterna e não na instabilidade dos seus méritos. Você pode dizer como salmista, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E eu termino com o último ponto. A verdadeira felicidade é uma recompensa para o presente e para o futuro. Prestem atenção que a posse do reino de Deus é algo presente e não apenas futuro. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Ele não disse, porque dos tais será o reino dos céus. A felicidade sua é para ser desfrutada agora, não depois apenas. O projeto de Deus é que você deverá ser feliz não apenas no céu, mas a caminho do céu. E se nós não somos o povo mais feliz da terra, alguma coisa de muito estranha está acontecendo conosco. Se a alegria de Deus não é a nossa força, então algo estranho está acontecendo conosco. Moisés interpreta isso de maneira gloriosa, dizendo, feliz és tu, ó Israel, com quem é como tu, povo salvo pelo Senhor. Você é salvo pelo Senhor? Você é uma pessoa muito feliz, muito feliz. O que é interessante é que a pobreza de espírito está conectado com a posse de um reino mais glorioso do que todos os tronos da terra. Você já pensou em alguém muito poderoso na terra? Que tem muitas posses, ou que tem muito poder? Pois bem, se você é pobre de espírito, a sua riqueza é maior do que a desses poderosos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E essa palavra bem-aventurado é uma palavra magnífica.
No grego significa felicidade, feliz. Mas a palavra está não numa declaração, mas numa exclamação: muito feliz. Oh, quão feliz! É a expressão que aparece no original. É uma alegria que não depende da hora, do momento, da circunstância. É a alegria que o Senhor Jesus Cristo disse: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ela está presente na hora da alegria, da festa, mas também do choro, da lágrima, do luto, da doença e da morte. Esta é a alegria do cidadão do reino de Deus. Olha para o mundo, olha para o ímpio. Ele festeja, ele celebra, ele canta, ele ri. Mas na hora que chega o problema, e na hora que chega a doença, e na hora que os bens escapam de suas mãos, e na hora que o seu corpo tomba numa cama de hospital, e na hora do luto, e na hora de atravessar sozinho o vale e o val da morte, como ele encara isso? A sua alegria não tem consistência, ela evapora. E ele é inundado por uma tristeza e por um desespero. Mas a alegria do Filho de Deus, ninguém poderá tirar. Mas vejam você, finalmente, que a nossa felicidade será completa quando tomarmos posse definitiva do reino no futuro. Que coisa boa! E nós já somos felizes agora, mas vamos ser mais felizes ainda, porque temos uma promessa de um reino, o reino dos céus. A promessa do reino, a promessa do trono, a promessa de vestes, a promessa de um cetro, a promessa de um reinado. O reino de Deus é graça e glória. Aqui temos graça, no céu teremos a glória. É a plenitude da felicidade para o povo de Deus. E essa felicidade é maior do que todos os reinos do mundo. Sabe por quê? Primeiro, porque o fundador deste reino é o próprio Deus. Não se conquista esse reino com batalhas, com derramamento de sangue, de soldados, na destreza das armas, mas o arquiteto e fundador deste reino é Deus. Este reino que você é herdeiro dele é maior do que todos os reinos do mundo, em segundo lugar, porque ele é mais rico do que todos os reinos deste mundo. Tudo que existe é de Deus. A terra é de Deus. Os mares são de Deus. Os planetas são de Deus. O espaço sideral é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E a Bíblia diz que tudo que é de Deus é seu. Você é herdeiro de Deus. Você possui tudo que Deus possui. E haverá um dia que o Senhor Jesus Cristo vai receber você de braços abertos e vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, entre agora na posse do reino. E você vai se deleitar com as riquezas espirituais desse reino, com as delícias desse reino, com as glórias desse reino. Mas ainda esse reino que você é herdeiro dele é maior do que os reinos do mundo, em terceiro lugar, porque ele excede aos demais em perfeição. Pense nas glórias de Salomão. Pense nos palácios dos sheiks dos Emirados Árabes. Tudo isso é palhoça diante da riqueza incalculável, indescritível do reino de Deus que você é herdeiro. O reino que você é herdeiro é superior aos demais reinos, porque ele excede em segurança. Os reinos deste mundo caem. Os grandes já caíram. Onde está o Egito? Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Onde estão os grandes impérios do mundo? Caíram! Mas o reino de Deus jamais cairá. Ele vai durar e permanecer para sempre e sempre. E você é herdeiro deste reino eterno. Por isso eu termino perguntando: você tem andado de modo digno de um cidadão desse reino? Você tem vivido de modo compatível com aqueles que vão, como aqueles que vão se assentar em tronos? O seu coração já está vazio de toda a vaidade, para que você possa ser cheio completamente de Deus, ser tomado de toda a plenitude de Deus. Quando Jesus pregou esta mensagem, não foram os fariseus que abraçaram-na. Eles tinham muitas virtudes, estavam encantados com as suas próprias obras. Quem abraçou essa mensagem não foram os zelotes que queriam implantar o reino na base da espada e da força. Quem entrou primeiro pelas portas desse reino foram os publicanos, as prostitutas, os pecadores, porque não tinham nada para oferecer. Chegaram carentes, quebrados, vazios, arrependidos, suplicando misericórdia. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais
é o reino dos céus. Curva sua fronte, por favor. Se você já entrou pelas portas deste reino, e esta porta é Jesus, alegre-se. Você é uma pessoa muito feliz, bem-aventurada. Mas talvez alguém aqui hoje ainda não entrou por esta porta. Talvez, como Jesus disse, tem alguém aqui hoje perto do reino, na porta do reino, mas ainda não entrou no reino. Esta pode ser uma noite de salvação para a sua vida. Mas enquanto você não abdicar dos seus predicados, da sua autoconfiança, de seus pretensos méritos, você não poderá entrar por esta porta. Mas hoje, esta porta está aberta. E o Senhor desse reino convida você. Ele espera por você. Ele quer acolher você. Se você deseja, você pode entrar. Porque Ele diz que todo aquele que vem a Ele, Ele não vai lançar fora.